Tem muitos outros pontos. Um segundo ponto, por exemplo, seria deixar ir, porque eu entendo que eu não tenho o controle de todas as coisas. Nem eu, nem ninguém. Ninguém tem o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle de todas as coisas referentes à nossa vida, muito menos a vida do outro. Então, um segundo ponto muito importante para deixar ir é que nós não temos o controle. E se eu quero ter o controle? Se eu penso que eu tenho o controle? Se eu tenho a ilusão que eu tenho o controle? O que acontece? Nós vamos sofrer demais. Porque isso é uma ilusão, isso não é um fato. Eu não controlo a decisão do outro, o pensamento do outro, a atitude do outro. Às vezes eu não controlo nem a minha, quanto mais a do outro. E isso só vai te colocar em mais sofrimento. Essa ilusão, ela vai trazer um sofrimento muito maior do que a própria circunstância, do que a própria situação, que já não é uma circunstância legal, que já não é uma situação legal. Concorda? Perfeito. E se o controle não está em minhas mãos, o que adianta eu tentar segurar essa relação com as minhas mãos? Não adianta. Não adianta, eu não vou conseguir, isso não vai adiantar, eu vou me ferir mais, e isso não vai solucionar o meu casamento, não vai solucionar a minha vida, não vai solucionar as dores que nós sentimos um com o outro. Exatamente. E aí tem outros pontos também muito importantes, né, Ivan? Eu acho que esse momento, essa decisão de deixar ir, é o que vai fazer a diferença nessa restauração, nessa vida, nesse momento, nesse tempo que se passa de deserto. Eu acho que essa é a etapa mais importante, é o deixar ir. Então, o segundo ponto seria entender que eu não tenho controle, é deixar ir, porque eu não tenho controle, não tem como segurar. Não existe o segurar, não existe o prender. Não existe isso. Então, um terceiro ponto que eu acho muito importante também é a questão do foco, né? O Ivan fala sempre, o Ivan repete sempre para vocês, que quanto mais foco, mais a situação cresce. Então, se eu não solto, se eu não deixo ir, se eu não respeito, se eu estou ali naquela confusão, naquela situação de repente, agressão verbal, de repente, palavras duras, palavras sem nexo, de repente, situações fantasiosas, né? Quantas são as situações que o homem diz que a mulher fez, que na verdade ela não fez? Nessa hora o homem se torna esquecido, né? Tem amnésia e outras coisas mais. Então, você vai ficar ali, olhando aquilo ali, focando aquilo ali, alimentando aquilo ali vai crescer. Então, o problema vai crescer. Aquela confusão vai crescer. E à medida em que você solta, à medida em que você deixa ir, à medida em que você tira o foco, aquilo ali vai diminuindo, 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 até voltar à forma original. Mas para que volte à forma original é necessário você soltar, você se distanciar. Então, esse seria um terceiro motivo para deixar ir. O que acontece com quem fica quando ela deixa ir? Esse processo do deixar ir, do soltar, que é a grande confusão, né? Quero ir embora, não te amo mais, amo outra pessoa, não quero, fui infeliz, aquela briga, aquelas acusações, um monte de fala infundada que machucam, e aí a pessoa toma a decisão de, ok, vai. Pode ir, deixei ir. O que acontece nesse ponto, ali nas primeiras horas, nos primeiros dias?
que eu sinto? Como que funciona? Eu acho interessante a gente, de repente, colocar o link aqui embaixo da live que nós fizemos a respeito do momento em que o marido foi embora, que a situação aconteceu, que a esposa foi embora. Então, foi embora. O que eu tenho que fazer? Então, nós demos ali 5 passos interessantes e importantes. Desses 5 passos, nós falávamos que é muito importante dar um sim absoluto à situação. Sim, é isso que está acontecendo. É importante racionalizar o que está acontecendo, se afastar um pouco das emoções, da ilusão. É importante viver o luto, né? Então, racionalizou é chorar pelo que de fato está acontecendo. De fato, o que aconteceu? Ele foi embora. De fato, ele traiu. De fato, ele pediu divórcio. De fato, ele abandonou. Então, chora pelo fato, porque o luto faz parte e é necessário. Então, considerando essa live que a gente fez... Essa live foi: meu marido foi embora, 5 passos para ficar de pé. Perfeito. Coloca aqui embaixo depois na descrição. Tá. Então, considerando esses 5 passos importantes, quando eu deixo ir, eu vou viver esses 5 passos. Então, deixa ir. Vou viver esses 5 passos. Vou racionalizar, vou respirar, vou racionalizar, vou viver o luto e vou me afastar. Vou cuidar de mim. Perfeito. Eu não sei se exatamente foi essa a sua pergunta, porque... E aí, o que acontece? Né? Ele foi embora e eu fiquei. O que acontece comigo? Eu passo por esses 5 passos, por essas 5 fases. E aí, depois disso? Foi essa a pergunta que você fez? Não. Era exatamente nessa questão dos 5 passos, porque esse primeiro momento, ele é meio desesperador, né? Por isso até que nós fizemos aquela live, para que a pessoa aprenda a identificar em que passo que ela está, né? Porque ela pode até estar fazendo os passos sem saber que está fazendo, e ótimo, que bom que está fazendo, mas se ela identificar, ela sabe qual é o próximo e o que vai vir depois, e que daqui a pouco ela estará de pé. Ela não vai morrer, né? A gente falou muito isso na live anterior. Você não vai morrer, tá? Existe vida. Não por isso, né, gente? Não por isso, exatamente, tá? Existe vida após essa turbulência e vai ficar tudo bem. Certo? É isso. Tá. Então, a gente está falando sobre por que eu preciso deixar ir. Eu preciso deixar ir também porque eu preciso de um tempo para cuidar de mim? Sim, esse seria um ponto muito importante. Eu preciso deixar ir porque eu preciso me respeitar, me amar. Eu preciso me cuidar. Então, eu preciso viver esse luto. Até para viver o luto, eu tenho que deixar ir, porque senão como é que eu vou viver o luto? Depois que acabou o luto, o que eu faço? Como é que eu faço? Se eu não deixar ir, eu não consigo fazer nada, porque eu não estou vivendo aquilo ali. Então, o deixar ir também é amor próprio. Deixar ir também é autocuidado. Eu vou me cuidar, eu vou me preservar. Eu passei por um luto, né? Doeu, machucou, feriu. Eu vou me cuidar, eu vou me preservar. Eu vou tratar essa ferida, porque o outro me fez uma ferida. Mas se eu deixo essa ferida aqui dentro, o que vai acontecer comigo? O outro me fez uma ferida também porque eu me permiti. Mas ok, a ferida aconteceu. E agora? Agora eu preciso tratar essa ferida. Não adianta ficar olhando para o outro e porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele está certo, porque ele está errado, porque, meu Deus, não adianta, gente. A questão é olhar para dentro e tratar. Essa ferida, se ela não for tratada imediatamente, ela pode gerar doenças muito sérias no corpo.
doenças muito sérias na emoção, doenças muito sérias espiritualmente. Quantas situações a gente não sabe, não conhece, não chegou até a gente, de pessoas que simplesmente deixaram de crer em Deus, porque como Deus permitiu que eu passasse por essa situação? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é a ferida. A ferida está tão aberta, está tão inflamada, está doendo tanto, que aí eu vou responsabilizar Deus e vou me afastar de Deus e achar até que Deus não existe. Então, grandes doenças espirituais, esfriamento espiritual e por aí vai. Quando a gente fala das emoções, pode acarretar uma série de problemas, do tipo não conseguir me relacionar mais e não me relacionar com colegas de trabalho, não me relacionar na igreja, não consigo me relacionar mais. Tamanha ferida que ficou. Então, esse é um dos exemplos. Quando a gente fala do corpo físico, então, gente, nem se fala. Do corpo físico, me ajuda aí, gastrite, sinusite, tudo de doença rinite, de pele, doença de pele, coluna, câncer. Então, quando a gente fala do corpo físico, então nem se fala. Pode trazer, e a maioria das vezes traz, muitas consequências no físico. Então, o mais importante é correr para tratar essa ferida, o mais importante é se tratar, é se cuidar, é se olhar, o mais importante é isso. Porque se a gente não se olha, não se trata, não se cuida, aí tem filhos, o que a gente dá para os filhos se a gente está destruído? A gente tem negócios, como é que a gente gerencia negócios se a gente está destruído? Tem a restauração do casamento, como é que a gente vai lidar com a restauração do casamento se a gente está destruído, se a gente está doente? Então, é deixar ir também por amor próprio. Como que eu vou cuidar de mim, né? Se eu estou destruído pelo casamento? Como é que eu vou cuidar da casa, dos filhos? Como é que eu vou prover o sustento? Porque agora eu vou precisar prover o sustento. Ou não, né? Não... Tem situações que não precisa, né? Mas se for necessário... Preciso estar de pé. Preciso estar bem. Preciso deixar ir. Um beijo no coração de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Excelente noite para vocês.